texto que eu vou usar para começar esse trecho da Palavra de Deus, nós estamos falando sobre mandamentos de Jesus. E aqui tem um mandamento de Jesus, meio sutil, mas está lá, né, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus quer que nós brilhamos para a glória de Deus. Olhando melhor esse texto, abre lá suas Bíblias em Mateus capítulo 5, no começo do Sermão no Monte. E vamos ler esse texto todinho, essa parte, né, que fala sobre isso. Diz lá no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Eu sempre penso nisso quando eu leio esse trecho, porque no Paraná é uma coisa interessante, todas não, mas a maioria das cidades são feitas em cima do morro, em cima do morro. Não estão feitos nos vales. Raramente você vê uma cidade aqui no vale. Em outros lugares já são mais no vale, mas aqui eles fazem. Então, quando a gente anda à noite, a gente vê cidades longes. Eu acho interessante aqui que, por exemplo, de Engenheiro Beltrão você vê Maringá, né? Você vê Maringá de dia de Engenheiro Beltrão, porque a Engenheiro Beltrão é uma das cidades mais altas na região, e de lá você vê, mas quando você chega naquela região à noite, você vê cidades para todo lado, cidadezinhas. E eu penso nesse trecho, né? Que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todo o que se encontra na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós queremos brilhar para Jesus. Eu vou começar hoje à noite lendo uma historinha que um diálogo que a gente recebeu na internet de um pastor, mas isso daqui é uma historinha humorística, tá? Mas a história fala algumas coisas da nossa realidade de hoje, né? A história vai assim: alô, é da pizzaria do Gordon? Não, senhor, é da pizzaria do Google. Desculpe, devo ter ligado para o número errado. Não, o número está certo, o Google comprou a pizzaria. Ah, entendi. Pode anotar o meu pedido? Claro, o senhor quer a pizza de sempre? Como assim? Você já trabalhava aí? Você me conhece? É que, de acordo com o nosso sistema, nos últimos 12 meses, o senhor pediu pizza de salame com queijo, massa grossa e borda recheada. Isso, pode fazer a mesma. No lugar dessa, posso tomar a liberdade de sugerir uma massa fina, farinha integral, e ricota e rúcula com tomate seco? Não, eu não gosto de vegetais. Mas o seu colesterol está muito alto. Quem te disse isso? Como você sabe? Nós acompanhamos os exames laboratoriais de todos os nossos clientes e temos todos os seus resultados dos últimos 7 anos. Entendi, mas quero a pizza de sempre, tomo remédios para controlar o colesterol. O senhor não está tomando regularmente porque nos últimos 4 meses só comprou uma caixa de 30 comprimidos na farmácia do seu bairro. Ah, mas comprei em outra farmácia. No seu cartão de crédito não aparece. Eu paguei em dinheiro, mas de acordo com seu extrato bancário, o senhor não fez o saque da caixa automática nesse período. Eu tenho outra fonte de renda. Isso não está constando na sua declaração de imposto de renda, mas mesmo que seja uma fonte
apagadora não declarada. Mas que inferno! Estou cansado de ter minha vida vigiada e vasculada pela Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, essas porcarias todas. Vou mudar para uma ilha sem internet, sem telefone celular, onde ninguém possa me espionar. A decisão é sua, senhor, mas quero lhe avisar, o seu passaporte venceu há 5 semanas. Estamos vivendo no tempo do anticristo. Ele bate as portas. Mas o problema é o seguinte: se você vai para uma ilha deserta para morar sozinho, a sua luz brilhando lá não vai ter efeito nenhum no mundo. Você pode brilhar tudo lá, mas não vai ajudar ninguém. Né? E Deus nos chamou para nós brilhar diante dos homens. Então, mesmo que nós encontramos e vamos enfrentar talvez dias sem privacidade, sem liberdade, sem um monte de outras coisas, nós somos chamados para brilhar nesse mundo. Jesus orou para o Pai e ele disse: Pai, eu quero que o Senhor os guarde do mundo. Eles não são do mundo, mas estão no mundo, e oro que eles não sejam do mundo. Né? Então, ele está falando, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E, de fato, né, nós somos alienígenas aqui, porque nossa cidadania é lá no céu. Né? Mas aqui nós somos para mostrar ao mundo que a nossa cidadania é lá no céu. Jesus fala que a nossa luz é para brilhar diante dos homens, não para ficar debaixo de um alqueire. Eu não estava entendendo muito bem o que quis dizer aqui. O que é um alqueire? Né? Eu pensei, lá na Fazenda de Retiro tem muitos alqueires. Né? Eu vou lá no meio do pasto, cavo um buraco e ponho debaixo de um alqueire de terra. Mas não é isso, mas é uma medida, né? Daí, falando com o Silvio essa semana sobre esse texto, ele falou, é interessante, né? Porque aqui no Brasil nós medimos as coisas na roça pelas sacas, né? Tantos sacos de soja, né? Tantos sacos de café, tantos sacos assim, né? Mas ele falou, mas quando eu fui para os Estados Unidos, lá, né, eu estava falando com o pastor Joel sobre isso, e o pastor Joel falou, aqui nos Estados Unidos, nós medimos as coisas por balaio. Né? A nossa medição, né, é já antiga, mas até hoje é usado quantos balaios, né, tem num alqueire de soja, quantos balaios de soja tem. Na realidade, um balaio tem mais ou menos um tanto que um saco de soja tem. 60 quilos, é isso, Thales? Mais ou menos. Então, aí, né, nós estávamos lá, porque ele falou disso, por quê? Porque nós fomos numa das lojinhas mais antigas de Campo Mourão essa semana, é a única loja que ainda tem seu balcão original, que tudo é comprado, o cara fica atrás do balcão e você pede as coisas e ele te dá as coisas de trás do balcão. E o balcão dele foi feito em 1960, lá no Lar Paraná. Está lá até hoje. Né? A última lojinha desse tipo. E nós fomos comprar um balaio, porque a Micula pediu que nós arrumássemos um balaio para ela, para catar as folhas e outras coisas lá. E nós conseguimos lá achar um balaio daqueles antigos, feito de bambu, bem legal, né? E compramos para ela. Quando trouxemos para ela, ela deu risada. Mas era o que nós estávamos procurando. E daí nós entramos nessa conversa. E, na realidade, quando eu olhei as tradições americanas, falava de um grande cesto. Um grande cesto. Põe a vela debaixo de um grande cesto. Né? E tal. Nas outras versões portuguesas, fala de colocar debaixo de uma vasilhame, ou alguma coisa que se usa para medir grãos. Então, achei muito interessante toda essa
essa coisinha de fora. Mas Deus, então, fala que Ele não quer que nós acendemos uma vela e colocamos ela debaixo de alguma coisa para esconder a sua luz, mas sim colocar no veleiro para que brilhe para todos que estão na casa. Então, para que a nossa luz brilhe mesmo, né, conforme Deus quer, nós precisamos fazer três coisas. A primeira coisa é reconhecer a fonte da luz. Reconhecer a fonte da luz. Quando falamos de homens brilhando como a luz, a única maneira de fazer isso verdadeiramente é conhecer o que é a verdadeira luz. O que é a verdadeira luz? A verdadeira luz é Deus. Sem Deus, observe isso, sem Deus não há luz. Sem Deus não há luz. Né? Na linguagem portuguesa também, luz significa vida. Né? Vida, nós vamos ver isso um pouco. Mas né, Deus é a situação da luz. E Deus é vida. Gênesis 4:1 diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esse concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Deus é a luz e Deus é a vida. Agora, nas outras traduções e no hebraico não fala que o nascer, o ser concebido, é vida, né? Ela é a vida, mas não iguala ela com luz, não fala se deu a luz, deu a vida, né? E tal. Mas, de fato, quando uma criança nasce e dá a luz, né? E tal, é que ela vem a, né, ter vida, assim, em todos os seus aspectos, né? Observamos que quando Deus, lá em Gênesis 1, 3 e 4, vou ler até para vocês aqui, Gênesis 1-5, diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e amanhã do primeiro dia. Agora, Deus fez isso, mas Ele ainda não tinha criado o sol e nem a lua. Ele não tinha criado o sol nem a lua. Como é que teve tarde e amanhã sem sol e lua? Porque Ele estava presente, quando Ele chegou naquele lugar que falou, eu vou fazer a terra aqui, chegou a luz ali. E aí Ele fez a separação das coisas, né? Luz e trevas. Se alguém já entrou numa caverna e desligou todas as luzes, você sabe que uma caverna é um lugar horrível de estar sem luz. Eu entrei numa caverna e foi desligado as luzes e você podia pôr a mão aqui na frente e não via nada. Nada, absolutamente. Podia ficar horas lá, colocando a mão aqui e não via nada. E aquilo é trevas. Sente pesado, sente ruim e tal. É total trevas. Mas quando a luz chega, tudo muda. Tudo muda. E a gente, né, gosta de bastante luz. Dias ensolarados nós gostamos porque nos anima, né, e tal. Então, né, Deus é a luz, né? E Ele então fala sobre isso. Ora, a mensagem que da parte dele que ouvimos e anunciamos é essa, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhum. Deus é a luz. E quando Ele criou, né, veio para a terra, estabeleceu a terra e estabeleceu os luzeiros, também Ele sabia que para as coisas crescerem precisam de luz. Estava olhando, né, a situação, plantas precisam de sol, né,
Nós precisamos de sol, nós precisamos de vitamina D, tantas coisas que nós precisamos da luz. E Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olhando historicamente, muitas tribos com seus deuses que eles criaram, o Deus mais importante deles era o Deus da luz. O Deus da luz. E Deus fala que Ele é a luz, né? Jesus, como extensão desse Deus, né? Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é a luz, Jesus é a luz e a vida. Né? Quando ele fala em João 1 lá sobre o verbo que era Deus, ele diz lá: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunho para testificar a respeito da luz. Não fala a respeito de Jesus, mas fala a respeito da luz, né? A fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João não era a luz, né, João Batista, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, Jesus é a luz, Ele é a extensão de Deus, Ele é a luz. João 3, 19, 28 diz: e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Já tenho falei isso esses dias, né, sobre o conceito dos homens amarem a treva, né? Eles romantizam as trevas, né? Por isso que nós temos assim boates, né, escuras, cheio de, né, escuridão e luzinha. Nós temos, né, e aquele luz que vai, que lá é um horror, né, e tal. E depois nós temos cinemas escuros e até filmes escuros. Muitas vezes eu vou num filme e tenho que sair porque não dá para ver o filme. O salão está tudo escuro. O filme é tão escuro, tudo, né, na noite, acontecendo na noite, porque tudo que está lá naquele filme é ruim, então é tudo à noite mesmo, né? E tal, porque os homens fazem seus negócios na escuridão, porque não querem que as suas obras sejam vistas. E você fica pensando, estou aqui na escuridão, vendo uma coisa escura que não dá para ver, gastei meu dinheiro à toa. Vou para casa. Né? Mas é assim, o homem faz essa coisa tão romântica, mas na realidade é opressor e nos desanima e nos, né, não nos dá alegria, nos dá gozo, pelo contrário, nos faz depressivo e tudo mais, né? E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidos, quer dizer, revelados e condenados as suas obras. Né? Então, por que o homem gosta da escuridão? Porque ninguém vê a maldade que ele está fazendo. Ninguém vê tudo de ruim que ele está praticando. Então, o homem quer isso. Né? As pessoas querem trabalhar na escuridão para fazer suas maldades, porque ninguém pode ver. Mas para o povo de Deus é diferente. Quem pratica a verdadeira, né, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós queremos que as nossas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitos em Deus. Então, nós não temos vergonha das coisas que nós fazemos, porque como filhos de Deus, o que nós fazemos? Nós fazemos para o bem do próximo, para o bem da humanidade, para o bem da igreja, para o bem da família, para o bem de Deus. Então, nós não temos vergonha da luz, né? Jesus disse sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensando nisso em relação à luz, né? A luz ilumina o nosso caminho.
E quem é o nosso caminho é Jesus. E o que ele fala? Ele ilumina o nosso caminho, né? Então, ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele ilumina o que é verdadeiro. Ele, né, expõe o que é verdadeiro do falso, né? Então, ele ilumina as nossas mentes para saber entre a verdade e a mentira, porque ele é a verdade. Então, a sua luz nos mostra a verdade que ele quer que nós saibamos. E ele é a luz que ilumina a nossa vida, dando-nos paz, alegria, conforto e esperança. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Então, pela sua luz e tudo que ele passa para nós, nessa luz dele, dá-nos paz. Você sabe que quando a gente anda nas trevas, a gente não tem paz, né? Quando você está andando na rua à noite, uma rua escura, você não tem paz, né? Você fica olhando toda a sombra, toda coisa que está mexendo por lá, né? Se uma árvore mexe um pouquinho na luz do poste e você vê outras coisas, você já fica meio com medo. E se você for lá no centro e andar do lado do cemitério à noite, não, vocês não ficam com medo do que é isso, né? Mas tem gente que não passa por lá. Tem gente que dá uma volta para não passar perto do cemitério à noite, né? E tal. Mas quando você está na luz do dia não tem problema. Você vai a qualquer lugar, você não tem medo. Por quê? Porque te dá paz, né? Te dá alegria, né? Quando nós vemos um dia ensolarado, bonito, acordamos de manhã, está aquele solzão bonito. Eu sempre gosto, né? Minha casa não é assim. Quando eu acordo, eu só vejo muros, né? Mas era gostoso quando a gente morava em lugares mais abertos, que você acordava e via aquela sol entrando pela janela de manhã. E eu sempre gosto de cozinhas que têm as suas janelas para o lado do sol nascente. Porque é tão gostoso quando você acorda para tomar café e tem aquele solzão dentro de casa. Ela nos dá uma alegria, um gozo, né? E ela nos dá conforto, né? Conforto pelo seu calor, pelo, né, o dia e tal. Então nós vivemos, dizem que os homens vivem mais no calor do que no frio, né? E todo mundo está preocupado com o aquecimento global, né? Mas o aquecimento que está acontecendo agora, pessoas estão morrendo menos do que morriam no tempo glacial, quando era tempo mais frios, né? Então, por quê? Porque o calor faz que a gente pode sobreviver melhor, né? E também a luz que Deus nos dá esperança. Você pode estar assim, nós estamos com uma semana e tal de chuva, passa mais uma semana, daqui uma semana, se continuar chovendo, muitas pessoas vão começar a entrar em um pouco de depressão. Mas se sair o sol, de repente parece que é um novo mundo, né? De repente parece que tem esperança. Por quê? Porque Ele é a nossa esperança. A luz nos dá essa esperança. Tudo vem de Deus, porque Ele é a luz e Ele é a luz. Sem Ele, só há trevas e escuridão. Lembra que lá em Apocalipse, diz lá que a cidade celestial, a cidade santa, não vai precisar do sol. Por quê? Porque a luz vai estar dentro dela. A luz vai estar no trono. A luz é Deus. E ela não precisa mais do sol, da lua, nem do nosso sistema solar, não precisa mais nada. Por quê? Porque Deus está lá. E nunca vai ter noite lá. Nunca vai ter escuridão lá. Porque Deus está lá. Também não sei se a gente vai dormir, porque talvez a gente não vai precisar dormir, não vai ficar cansado, né? Não vai ter esse corpo fraco e tal. Então, né, talvez nós ficamos celebrando com Jesus para toda a eternidade. Mas lá vai ter a presença da luz. Mas quando Deus sair de qualquer coisa, sai a luz vai embora, né? E quando terminar esse mundo e Deus tirar
Deus se tirar daqui, o que vai sobrar? Trevas, só trevas, né? E nós olhamos também que Deus está em todo o universo, porque se você olha lá no céu, você vê luzes para todo lado, que Deus colocou lá, são reflexão dele. Eles não são Deus, mas Deus o colocou lá, por quê? Porque Deus é um Deus de luz. Então, Ele coloca lá para o nosso ânimo, nossa alegria. Deitar à noite num gramadão, sem nenhum luz por volta, e olhar as estrelas, dá um gozo danado para nós. Por quê? Porque é luz refletindo pelo universo que Deus criou. Então, Deus fez o mundo, criou essas coisas para nós. Segunda coisa que Deus quer que nós aprendamos é que a luz, se nós queremos ser luzeiros para Deus, se nós queremos que a nossa luz brilhe, então nós precisamos nos ligar à fonte. Quem é a luz? É Deus. Se nós queremos brilhar para Jesus, criar a Deus, nós temos que nos ligar a Deus. Nos ligar a Deus, né? Uma lâmpada em nossa casa precisa ser ligada a uma fonte de energia para produzir luz. Nós precisamos estar ligados à fonte da luz, que é Deus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar ligados à fonte, que é Jesus. E isso é muito importante, porque se nós não ligarmos à fonte, nunca vamos produzir luz, nunca vamos brilhar. Vós sois a luz do mundo, Jesus estava falando aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo, né? E se vocês estão brilhando, não pode esconder. Por quê? Porque vocês são, né, a luz do mundo. E como ele usa essa ilustração tão bonita de uma cidade que está no morro e você vê a cidade iluminando. Eu gosto de ver cidades de longe, né, iluminando o mundo. E eu acho interessante também que hoje, lá no espaço, à noite, na parte escura do planeta, quando o Sol está do outro lado, você pode ver todas as cidades e as coisas iluminadas, né? Vocês veem muitas vezes na televisão, no computador, fotos do nosso planeta à noite e você consegue ver as luzes, né? Deus fala que quando nós estamos ligados a Ele, então nós produzimos a luz que Ele quer. A terceira coisa, nós precisamos manter-nos ligados à fonte. Não só precisamos estar ligados à fonte, mas nós precisamos nos manter ligados à fonte, né? Nós precisamos estar sempre conectados com Deus para que nossa luz brilhe. Quando Jesus fala sobre brilhar a vossa luz, dá esse entender que Ele quer que você brilhe constantemente, sempre esteja brilhando para Jesus, né? Como é que nós cantamos? Brilhando, brilhando, sempre brilhar para Jesus, né? Nós queremos brilhar para Jesus. Temos que nos manter ligado à fonte para sermos a luz que Jesus quer. Há uma lâmpada incandescente muito famosa no mundo. Ela tem hoje 120 anos. Essa luz se encontra na cidade de Lamor, Califórnia, no lugar do Corpo de Bombeiros lá. Ela está ligada desde 1901. 1901 ligaram essa lâmpada. E ela queima até hoje, 2021. Ela ainda está ligada. Em toda a sua história, eles só desligaram ela 5 vezes para fazer alguma coisa, uma reforminha e tal, e daí ligaram de novo. E ela está ligada.
Você já pensou aquelas lâmpadas que a gente comprava antigamente, que agora não se acha, né? Uma lâmpada daquelas simples como elas são, dura 120 anos. E no mundo há uns 5 ou 6 dessas lâmpadas que duraram mais de 100 anos, né? Mas eles duram, né, esse tempo todo. Uma lâmpada tão grande, mas ela continua brilhando. Por que ela nunca queimou? Porque ela foi desligada só 5 vezes, então ela raramente foi desligada, né? E uma coisa muito interessante, o fio dela, dentro, o filamento dela é bem fininho, né? E esse filamento está assim, quente, está, né, jogando luz. Mas aquele filamento que tinha nas lâmpadas e tudo, eles eram feitos para aguentar calor. O que eles não eram feitos para aguentar é ligar e desligar. Porque nós ligávamos e desligávamos, e ligávamos e desligávamos, e ligávamos e desligávamos, é por isso que eles queimavam tão rápido. Mas se nós só ligássemos e deixássemos ligado, durava anos e anos e anos. Por quê? Porque ela aguenta o calor, mas não aguenta ficando ligada à fonte e tirada da fonte, ligada à fonte e tirada da fonte, ligada à fonte e tirada da fonte, ligada à fonte, né? Não aguenta. Daí ela vai. É a mesma coisa conosco, né? Se nós estamos ligados à fonte sempre, nós podemos aguentar o fogo, o calor, os problemas da vida, as situações da vida, né? Nós podemos aguentar, Deus nos deu essa habilidade. Não há tentação que vocês não possam suportar. Ele deu para nós isso daí. Mas o que nós, para sobreviver, para continuar sendo luz, o que nós não podemos ser, é estar um dia com Deus e estar outro dia sem Deus. E estar um dia com Deus e outro dia sem Deus. E estar um dia com Deus e outro dia sem Deus. Aí você vai sucumbir. Vai ficar sem Deus, né? Não podemos ter isso. Deus quer que nós sejamos sempre ligados à fonte. Nós, né, Ele deu isso para nós. Deus não quer que a nossa vida venha a ser assim. Estar com Ele um dia, não com Ele outro dia. Eu conheço muitos crentes que a vida deles espiritual é assim, ó, né? Quando eles estão assim, estão tudo legal com Deus, né? Depois estão assim, Deus sumiu. Deus não está mais aqui. De repente, né? Vamos lá. E outra, hoje está se tornando meio hábito, eu falo que a igreja virou uma droga, né? Por quê? Não que a igreja é uma droga, mas o fato é que as pessoas vão para a igreja e fica tudo animado para Jesus. E depois, segunda-feira, vão para o trabalho, já começa a esfriar, terça-feira esfria mais, chega lá na quarta, quinta-feira já estão lá embaixo, né? E acho que Deus já abandonou eles, e Deus não está lá perto e tudo mais, e daí vão no outro domingo e tudo animado, pega tudo de novo. Então eles têm que viver de domingo em domingo assim, para levar essa injeção de ânimo para sobreviver. Quando a vida do cristão não é assim. Se você está ligado na fonte, Deus está com você toda hora e as coisas vão bem. Esse Natal, a minha irmã me deu esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui é um carregador para notebook, para telefones, para iPads, né, e tal. Então, quando esse bicho aqui começa a ficar sem energia, aí eu ligo ele nessa fonte, né, e ele logo carrega o meu telefone. Mas esse daqui, ele não precisa ser posto na tomada para ele repor a energia dele. Ele é a energia solar. Você só deixando ele assim fora, ele está sempre carregando, e sempre está carregado. Então, quem está dando a energia para esse daqui? Deus. E esse daqui está suprindo esse daqui. Agora, eu sou o telefone. A Bíblia é o carregador. E quem
está na Bíblia? Deus. Deus está aqui. Então, se você está usando a palavra de Deus, está lendo a palavra de Deus, Ele vai restaurar as suas baterias. E Ele vai ajudar você a viver, estar sempre pronto para qualquer coisa. E você pode brilhar para Ele toda hora, para a glória dEle, para o bem da humanidade, e para que todas as coisas boas que você faz, porque o cristão faz coisas boas, essas coisas glorificam o vosso Pai que está nos céus. Nós não estamos agindo no escuro, nós estamos agindo na luz, vivendo na luz e espalhando a luz, porque Deus é a nossa luz. Como é que vai o seu relacionamento com Deus? Você está ligado à fonte? A tua vida está marcando a diferença? Você está fazendo coisas que dão honra e glória a Deus? As coisas que você faz, Deus pode olhar e falar, muito bem, servo bom e fiel. Estou feliz com você. Né? Por quê? Porque pessoas estão me glorificando porque viram o que você fez. E eles estão me dando glória. Você está fazendo isso? Está sendo assim? Olha, se liga aqui para que você pode estar sempre ligado na fonte que é Deus, a luz do mundo. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pelo seu amor, pela sua graça. Te louvamos porque o Senhor é a luz. E sabemos que se o Senhor sai da nossa vida, do nosso mundo, do nosso planeta, todas as coisas nós vamos ficar em total trevas, porque sem o Senhor não há luz. Se o Senhor apagar o luzeiro que o Senhor criou, estamos mortos. Mas o Senhor nos está lembrando através de tudo isso, da tua palavra, que o Senhor é a luz do mundo. E que o Senhor quer que nós, seus filhos, sejamos luzeiros, pequenos luzeiros, espalhando a tua luz por todo o mundo, para o bem da humanidade e para a tua honra e tua glória. Senhor, ajuda-nos nisso, ajuda-nos a ser ligado à fonte, ajuda-nos a entender que nós sempre precisamos estar junto de Ti. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é a luz, nós precisamos reconhecer que precisamos dessa luz e nós precisamos reconhecer que precisamos estar ligado sempre a essa luz. Ajuda-nos nisso, eu peço em nome de Jesus. Amém.